Olá a todos, meu nome é Thales Silveiro, sou coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje contamos com a presença muito especial de um querido amigo que nos ajuda muito aqui no setor, o embaixador do Uruguai no Brasil, Dr. Guilhermo Valles. Seja bem-vindo, Dr. Guilhermo. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer. Eu diria que eu me sinto na minha casa aqui, porque temos os amigos e essa abertura que vocês têm, que o IBE tem, que o Frente Parlamentar tem para conversar conosco sobre os desafios que nós temos, ideias, projetos. Essa é uma casa voltada para o futuro. Eu sinto sempre quando entro aqui que a gente sempre está falando certamente do presente, mas com um olhar de mediano prazo, de longo prazo, que é aquilo que necessitamos. Então, realmente um grande prazer aqui para falar aqui, tomar um tempinho para conversar da vida e do nosso trabalho, dos nossos projetos também. Sem dúvida, o prazer é todo nosso. E ao meu lado, como sempre, nossa sumidade no setor, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Embaixador, um prazer enorme, uma honra tê-lo aqui. O Thales já disse, né, e já tomou a liberdade de chamá-lo de amigo, né, e é assim que nós o vemos aqui, né, desde os projetos aí com Lagoa Mirim, né, essa obra de ligação, né, de interligação, enfim, de conectividade do Brasil com o Uruguai, mas a par disso, né, a sua presença sempre constante nos nossos eventos, nas discussões, nas boas discussões, né? Então uma honra tê-lo aqui conosco para um bate-papo que a gente espera ser bastante agradável. Muito obrigado, viu? Obrigado a ti, Mário. Um prazer. Mário também é um amigo, eu posso considerar já de longa data. Conhecemos na sua anterior condição, na função pública, então é uma honra para nós ter esse tipo de amizades com instituições e pessoas que realmente fazem, do meu ponto de vista, que fazem ao presente e ao futuro do Brasil, porque infraestrutura, quando falamos de infraestrutura e logística de transporte, estamos falando das coisas materiais, físicas, que, do meu ponto de vista, são o grande gargalho em todos os países, né? Para desenvolver políticas que, imaginemos, investimentos, políticas de investimento, políticas públicas de investimento, política comercial. Eu trabalhei muito tempo perto no meu país e também para as Nações Unidas, perto daqueles que fazem a política comercial do país. Tudo bem, tudo importante, mas sem infraestrutura logística, tudo isso fica nos papéis, nas ideias, no campo das ideias. Eu acho que o transporte e as comunicações são a grande ferramenta, e por voltas a gente se concentra mais na parte de regulatória, de políticas comerciais, alfandegárias, tarifárias, como estamos vendo nesses dias, mas o que acontece realmente no mundo físico, eu diria, a logística é fundamental, e a infraestrutura para a logística é fundamental. Então, aqui sempre, nessa casa, com esses amigos, eu sempre me encontro um pouco com gente que compartilhamos o mesmo linguagem. Sem dúvida, sem dúvida. Embaixador, nós sempre abrimos esse podcast aqui querendo saber um pouco sobre os nossos convidados. Então conta pra gente, quem é Guilhermo Valles? É quase uma pergunta filosófica. Bom, se olhássemos meu CV, meu currículo vitae, Guilhermo Valles é um diplomático uruguaio de carreira. Esse ano eu estou cumprindo 50 anos na diplomacia do Uruguai.
Não sei. Temos que comemorar, né? Mas 50 anos de diplomacia, eu entrei bastante jovem na carreira diplomática, e com uma experiência que eu estou, não diria orgulhoso, mas é gratificante para mim pensar um pouquinho, olhar para trás. Eu sempre estive em destinos e postos onde, de alguma forma, a história estava passando, estava acontecendo. Então, graças a Deus, eu tive essas oportunidades. Comecei minha carreira no estrangeiro, além dos postos no Ministério das Relações Exteriores no Uruguai, eu comecei a minha carreira em Japão, no ano 78. Então, nesse momento, é um momento bom, certamente o Japão nos anos 60 tinha crescido muito, até ser desenvolvido, até o ponto de chegar a ser um país desenvolvido. E os 70, no meados dos 70, eles já tinham dificuldades comerciais, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Porque era um poder emergente. A grande diferença com a China hoje é que era um poder econômico emergente, mas por embaixo do para-chuva de proteção, de defesa dos Estados Unidos. Então, isso, de alguma forma, enquadrava, né, o accionar do Japão, etc. Mas aquela coisa da abertura da economia do Japão, da abertura até cultural do Japão, é uma coisa extraordinária para nós, vindo das antípodas, né, do Japão. Foi uma experiência maravilhosa. Depois retornei. Nós temos os postos regularmente no Uruguai, são 5 anos no exterior e, ao mínimo, 2 anos no Ministério, na chancelaria. Depois eu fui encarregado de certas negociações na Argentina, onde moramos por vários anos. Depois eu fui para a China, primeiramente como ministro conselheiro. Fui o primeiro embaixador. Que ano foi isso? Isso foi em 1978. 88. Também, a história acontecendo aí. Pois é. Porque abertura, grande abertura. Eu me lembro, falando de infraestrutura, Mário, eu me lembro a rodovia entre o aeroporto de Beijing e a cidade, era somente de uma dupla. Uma mão, gira. Quando algum carrinho aí puxado por burros, né, por mulas, podia atrapalhar o tráfego. De fato, acontecia. Quando eu saí, no ano 1992, já tinha 4 mãos de ida e 4 mãos de volta. Tá? Essa é a velocidade do mudamento da economia, da sociedade na China. Então, também aconteceram circunstâncias políticas aí, o Tiananmen, etc. Então, a história estava passando aí. Queda da União Soviética. A queda da União Soviética, eu me lembro muito bem a visita do Gorbachev ao Beijing, no meio daquelas... o que acontecia na Praça de Tiananmen também. Então, a movimentação política, a excitação também, parte da liderança nesse momento da China, e o Deng Xiaoping. Eu me lembro muito bem com a conversa com o meu presidente, o presidente Sanguinetti, na época que visitou China, dizendo: nós vamos começar a reforma econômica. A União Soviética começou com a reforma política. Nós acreditamos, dizia o Deng Xiaoping, que isso é errado no caso da China. No China temos que começar pela a economia e depois, gradualmente, vai acontecer o que tem que acontecer. Então,
viver essa história, certamente em função dos interesses nacionais do país, foi uma coisa muito interessante. Única, né? Única. E depois, como estava para descansar um pouco, porque estava muito cansativo esse trabalho, voltamos para o Uruguai e tivemos o lançamento do Mercosul. Uma pauta muito tranquila para a época. Muito tranquilo, foi muito tranquilo, muito fácil. Tivemos as negociações da tarifa externa comum, do Mercosul, das instituições, o protocolo, eu me lembro, o protocolo Ouro Preto, que de fato foi festejado, comemorado numa cimeira presidencial em Ouro Preto, mas de fato foi negociado aqui em Brasília, né? Ano 92, 93, 94, foram anos de muitas lindas negociações aí. Vimos para Brasília. Brasília, nesse momento, tinha planos de humanização da cidade. Eu me lembro os manchetes, né? Porque a cidade era outra coisa. Sim. Também mudou Sem muitíssimo, né? Então, essa história, depois eu fui embaixador na União Europeia, e depois fui... Baseado em que local na União Europeia? Bruxelas. Bruxelas. Concomitantemente, eu era embaixador na Bélgica, onde tivemos também uma relação bilateral muito interessante com Bélgica, justamente vinculado à infraestrutura de transportes, logística. Nós aí fizemos muitos acordos com o porto de Antwerp, de Amberes, Antuérpia, com todas as entidades vinculadas, como vocês, vinculadas a questões de logística. Até por quê? Porque Bélgica, isso é bem interessante, fala-se de Uruguai como a Suíça da América, né? A partir de questões financeiras, bancárias e até políticas. Nós temos um poder executivo muito parecido, tínhamos um executivo parecido ao suíço, colegiado. Governança. E é um modelo de governança, né? Mas, em realidade, eu sempre digo, nós somos a Bélgica da América do Sul. Por quê? Porque é a plataforma logística da entrada, no caso da Bélgica, entre Alemanha e França, tradicionalmente, entrada para o continente. No caso do Uruguai, entre a Argentina e o Brasil, na entrada para o coração da América do Sul. Então, do ponto de vista geopolítico, geoeconômico, essa foi a função. Então, também, um reencontro com a história, com projetos. É interessante você falar isso, porque realmente o Uruguai, ele é um fator crucial, estratégico, tanto para o Brasil quanto para a Argentina, por essa entrada que ele pode propiciar, né, tanto de carga quanto de pessoas, né, absolutamente. Dentro desse âmbito Mercosul, que a gente estava até falando agora, é importantíssimo. Absolutamente. Esse é o nosso rol. Bruxelas é também a capital da União Europeia, não? A sede. Mesma coisa acontece com o Uruguai, a sede do Mercosul. Esse era e deve continuar a ser o projeto, porque faz sentido um país pequeno, né, uma economia pequena, mas eu acho que, em termos comparativos, bem desenvolvida e oferecendo serviços, né, para a região, né. A maioria da carga que passa por o porto de Montevideo não é para o Uruguai, não é destinada ou originada no Uruguai, é transporte, tá? Então, por isso, os dois grandes projetos que nós temos, hidroviários, né, para utilização, ser o quilômetro zero da hidrovia Paraguai-Paraná, por um lado, ao leste do Uruguai, entrando de Corumbau, mais acima, por um lado, e por outro, a nossa pequena hidrovia regional conectando com o Rio Grande do Sul são fundamentais, né?
eu encontro um grande paralelo com o Porto de Antuérpia, justamente, não? Então, essa nossa relação, então trabalhar com todas essas questões faz um sentido histórico. Para mim, para nós os colegas, quando estamos trabalhando isso, estamos trabalhando com o futuro, mas também com o passado. O que representou a Colônia do Sacramento, né, para os portugueses? Era a persecução de um sonho português dos limites naturais, como eles falavam. Não era o Tratado de Tordesilhas. Os limites naturais eram o Paraguai, o Paraná, como uma forma de entrar até o coração do continente, né? Então, quando falamos de todas essas coisas, a gente se sente parte de uma história que tem centúrias, né? E é interessante ver como o senhor fala tão bem sobre a questão de infraestrutura, não só no Uruguai, mas percebe-se agora também essa construção, o senhor veio traçando aqui da China, né, no Japão, essas rotas. Acho que a gente até ia entrar, mas acabou passando um pouco da construção das zonas econômicas especiais na China, né, as ZES, que são importantíssimas, foram cruciais nesse momento. Absolutamente. Mas é interessante ver como é que você tem é uma paixão sua essa questão. Absolutamente. O Shenzhen, que você está falando, a primeira zona econômica especial, lá no Shenzhen, que o Deng Xiaoping era um grande não somente líder da China, mas o visionário do rol da ideia, né? Eu me lembro quando visitei por primeira vez Shenzhen no ano 1975, né? Era uma pequena vilagem, realmente pobríssimo, né? Muito ativo perto do Hong Kong, né? Mas quando voltei, muitas vezes eu voltado, né? Não, é uma coisa, sabe que também uma nota de esperança, porque nós na América Latina, onde as coisas acontecem muito mais tranquilamente, lentamente, o desenvolvimento é possível. O desenvolvimento econômico, social é possível. Tem que ter cuidados com o meio ambiente, etc. Mas é possível. Essa é uma mensagem que eu fui diretor nas Nações Unidas. Eu trabalhei por 7 anos como diretor de comércio de bens, serviços e commodities na UNCTAD, em Genebra. Eu sempre dizia, quando nós escrevemos, quando analisamos os problemas de desenvolvimento, bom, temos um caso absolutamente extraordinário, que é o caso da China, que nos mostra que o desenvolvimento rápido, em termos de uma geração, é possível. Mas uma ferramenta que eu acho que é absolutamente necessária, é muito impactada nesse momento, é o comércio. O comércio internacional é a chave, não é a condição suficiente, mas é a condição necessária para o desenvolvimento econômico e social, né? Tem outras políticas também, mas a política comercial é fundamental. Mas se não está acompanhada de uma boa logística, aí vai ter falhas importantíssimas, gargalhos, dificuldades, competitividade, etc. E também passa um pouco pelo que o senhor mesmo falou, não só a necessidade dessa logística, o crescimento dessa logística só se dá se houver vontade governamental, né? Ou seja, a vontade do Estado em parceria com as entidades privadas. Absolutamente, porque o setor, nossos países, o setor, acho que em todos os lados, é a iniciativa privada, aquela que vai realmente financiar, ajudar, desenvolver, mas tem que ter o Estado não somente regulando, mas indutor, absolutamente. É com uma visão compartilhada, uma visão de mediano, longo prazo.
políticas públicas que devem ser políticas de Estado, não de governos, não com governo X, e não tem que ser uma visão de 30 anos, ao menos 30 anos para adiante, compartilhar. Bom, a forma, depois vem as questões democráticas, os partidos, as visões, etc., as ideologias, mas algumas coisas são problemas que vão além dos partidos. Qualquer ideologia precisa de uma boa infraestrutura, não é? Qualquer que seja ela. Absolutamente, absolutamente. E nós, na América Latina, eu acho que por muito tempo esquecemos também isso, tá? E segunda coisa que ainda não temos é uma visão regional da infraestrutura. Mas não conseguiu atingir esse objetivo. Não, desde o começo tivemos grupos de trabalho, etc., mas a ideia de qual é a logística comum que nós necessitamos não tem, né? Eu junto a alguns amigos brasileiros também, estamos promovendo a ideia de um observatório regional de logística, que nós deveríamos ter. Por exemplo, os planos de logística que nos últimos, eu diria, 10 anos, quase todos os países temos, são planos nacionais, mas é um absurdo, imagina. Como o Uruguai vai ter um plano nacional de logística? Muito bem, sim, tem que ter, mas tem que ser... Tem que combinar com os vizinhos, não? Tem que falar com os vizinhos, né? Tem que consertar tudo isso. Então, eu acho que estamos em um bom momento. O Brasil tem também as rotas de integração, a ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, entusiasta dessas ideias, e que eu acho, compartilho 100%. Desde o começo tivemos uma muito boa comunicação com a senhora ministra, sua equipe, mas tem que ser um plano, se me permitem, não somente brasileiro, tem que ser conjunto, entre todos. Claro. Né? Temos algum diálogo, e essa é uma ideia aqui para o IBI, Mário. Temos que ter algum momento, algum espaço onde compartilhemos os planos nacionais nessa matéria, para transparentar, para comentar, uma semana inteira, juntos. Sim, a gente tem que se dar tempo para se encontrar, para debater quais são as reais necessidades dos países mediterrâneos que nós temos, né? Sem litoral, Paraguai e Bolívia. Mas por voltas eu me pergunto, não são muito diferentes daqueles problemas os desafios que tem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também, para falar de alguns. Né? Não tem aos poucos. Não tem. Então, quando eu sempre falo no Uruguai, a história, eu amo os irmãos paraguaios, né? Sempre falamos da saída ao mar de Paraguai, Uruguai, hermano de Paraguai, a saída ao mar de Paraguai. Perfeito. Isso vimos fazendo há 40 anos. Não? Eles têm entreportos no Uruguai sem problema nenhum, alfandegários, controles alfandegários paraguaios no território uruguaio. Sim, também. É o Porto de Paranaguá também. Eles têm tem no Paranaguá também. Ok. Mas por que não temos a mesma coisa com Mato Grosso do Sul? Eu sempre falo. Né? Deveríamos. Algumas coisas já temos falado, mas concretizar isso deveria ser a mesma coisa. Na nossa Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, além da questões da infraestrutura física, já deveríamos estar falando como vamos evitar dobles controles, como integração regional, né? Integração regional verdadeira, né? Como teremos que facilitar o comércio, seja tendo um solo controle, seja do lado brasileiro ou do lado uruguaio, não? Para não estar duplicando questões. O Mercosul seria esse locus, na sua opinião?
Acho que sim, mas um Mercosul renovado, modernizado. A agenda do Mercosul tem que se modernizar. Nós, uruguaios, estamos falando disso há muito tempo atrás. O rol do Uruguai é um rol diferente ao do gigante que é Brasil, que é propor essas coisas, justamente. E uma do meu ponto de vista, do sinceramento do Mercosul é reconhecer onde que estiveram os retrasos maiores. E acho que, para mim, logística é fundamental. Nós tínhamos, por exemplo, vou pôr um exemplo bem concreto, no passado tínhamos uma conexão ferroviária entre Brasil e Uruguai que funcionava, mesmo com como se chama, a trouxa, a bitola diferente, mas o comércio de cereais desde o Uruguai, e o comércio de automóveis e outras mercadorias do Brasil vinha por ferrovia sem problema. Você fazia o problema de bitola hoje em dia não é um grande problema. A geometria lá ajuda, né? É muito plano ali, né? Absolutamente. Aí é um pouquinho ondulado, mas não tem os ondes ali para... Não, exatamente, Mário. Essa é a questão. Olha, nós fizemos no Uruguai uma reforma da nossa pequena rede ferroviária maravilhosa. Hoje em dia, desde Santana do Livramento, né, Rivera, até a metade do país, tem uma velocidade de 45 km por hora, né, em trens de carga, e da metade do país, onde tem um grande investimento finlandês para celulose, até o porto de Montevideo, a uma velocidade de 80 km por hora. É uma ferrovia moderna, sim. Gestionada por Deutsche Bahn, os alemães aí. Então, essas são as coisas que nós temos que aproveitar, porque é uma alternativa também para o Rio Grande do Sul, utilizar a entrada, a saída do Porto do Uruguai. Essas são as coisas que nós temos que ter na agenda, e não tanto as brigas, aquela de leite, o carro está entrando dentro. Sim, não faz muito sentido. Não faz sentido. Embaixador, União Europeia, Mercosul, como vê o acordo? Vamos ter um bom caminho? Como é que isso conversa com o governo Trump? Para a gente... Uma pergunta bem simples. Né? Bem simples. Mas, Mário, nós começamos... Eu tenho orgulho de serlo com um grande embaixador, um gigante embaixador do Brasil na União Europeia, o Jório Dauster, um grande amigo, e outros certamente os colegas de Paraguai e de Argentina, no ano 96, 97, começamos a falar disso e a negociar o acordo marco, que depois se transformou na negociação que começou. Então, estamos há 30 anos. Não pode ser. Então, o que eu digo? Primeiro, temos que assinar o acordo, porque a gente está falando, não, mas vai ser ratificado. Não, primeiro tem que assinar, depois vai ratificar. Assinado ainda não estamos. Fechamos a negociação em 2019, depois vinham dos dois lados reaperturas. Tá? Tem que pôr fim a isso. Eu, contestando a sua pergunta, Mário, eu acredito que o governo brasileiro está engajado e que, se Deus quiser, no segundo semestre desse ano... Temos uma impedância francesa aí, né? Claramente, não? Para ratificação. Primeiro, eu sempre digo, não poner o carrinho delante da mula, né? Vamos firmar. Primeiro fechar, porque senão você vem a reapertura. Não dá para dar o passo seguinte, não é? Exatamente. Depois vamos ver essa questão de ratificação. Agora, com a situação geopolítica, geoeconômica que temos, eu acredito que a União Europeia vai olhar mais seriamente a essa relação com o Mercosul.
temos muitas diferenças com os europeus, né, comerciais, mas temos uma muito importante, uma visão muito importante em comum, é que o mundo tem que ser organizado em função de regras, tá? De um sistema de regras, o comércio entre elas, mas o sistema internacional tem que ser baseado nas regras de direito. Falando em segurança jurídica. Segurança jurídica para nossas relações políticas, econômicas, sociais, para tudo. E tudo muito democrático, me parece que há um ambiente bastante bom. Absolutamente, uma comunidade aí. Eu estou muito orgulhoso, me lembro muito bem quando estávamos discutindo as questões dos direitos humanos com elas, né? Qual é o problema? Eu disse, nenhum. Vamos pôr no artigo 1. Essa é uma associação estratégica para defender o desenvolvimento e o respeito dos direitos humanos. Uma cláusula pétrea. Primeiro, artigo, não temos nenhum prejuízo, né? Nenhum. Então, e mesmo em relação à sustentabilidade, né? Me parece também muito tranquilo. Exatamente, mas por muito tempo, eu sou muito crítico de nossos países. Deixamos por muito tempo uma narrativa bem contrária à realidade. Sim. Não somente a nossos interesses, a realidade, né? No IPCC, nos órgãos da COP, do câmbio climático, desmatamento, degradação. Não tínhamos a evidência científica dos nossos países. Então, era a ciência proveniente dos sistemas produtivos do norte da Europa, que estava presente, dizia, não, olha, tem que cuidar. Sim, mas a nossa agricultura é completamente diferente, os nossos sistemas produtivos são completamente diferentes, né? O Embrapa deveria ter o prêmio Nobel. Eu também acho. Porque aquilo que se desenvolveu aqui com grande respeito à natureza, para fornecer de alimentos ao mundo inteiro, é uma coisa que vai estar nos livros de história no futuro. E um fenômeno que aconteceu, né, embaixador? Agora as florestas estão queimando no mundo inteiro, tá? Nós temos incêndios no Canadá, na Califórnia, assim como temos no Cerrado brasileiro, temos problema de inundação no Brasil, na Argentina. Aí agora, né? Agora, uma tragédia. Sim. Um ano atrás, exatamente, foi a tragédia no Rio Grande do Sul. Exato. Não, não podemos estar de costas a isso. Eu falo também para o Uruguai, né? A 400 quilômetros da fronteira do Uruguai temos uma tragédia em Rio Grande. É o mesmo ecossistema, praticamente. Eu mesmo. Então, a topografia, o sol é diferente. Nós não temos essa maravilhosa a serra do Rio Grande, mas essa topografia é diferente. Mas o clima é o mesmo. Então, isso tem que ser bem considerado. Então, a logística futura tem que ter uma visão de adaptação e de mitigação também. Sim. Ao efeito climático. Não podemos negar isso. Sem dúvida. Vocês entraram num tópico que eu acho muito interessante, a questão interessante no sentido de aprendermos como, né? Que foi a tragédia no Rio Grande do Sul no ano passado. No seu ponto de vista, embaixador, se a hidrovia da Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, estivesse completamente efetiva, né, implementada, alguns efeitos ali poderiam ter sido mitigados? Eu acho que sim. A nossa hidrovia seria simplesmente, do meu ponto de vista, uma espécie de um ramal, né, para o tronco central que é Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre, até o Porto de Estrela. Não? Então, o nosso seria um ramal novo para ir. Mas, se tivesse, o que tem que acontecer é uma revalorização o modo hidroviário que está aí e que eu me pergunto, quanto investimento político
não somente financeiro, o financeiro vem depois, investimento, focalização política, através dos anos tivemos para manutenção dos canais. Muito pouco. Muito pouco. Ou quase nada. Ou quase nada. Segundo, eu não quero mexer na política interna do Brasil, com todo respeito, mas como é possível que não tenha sinalização, balizamento noturno, né? Essa magnífica hidrovia. Rio Grande do Sul, quando eu conto esta história no Uruguai, a gente não acredita. O Rio Grande do Sul tem uma superfície de água maior que o Amazonas, né? Porque tem essa bacia de inúmeros rios pequenos, sim, arroios, né? Uruguai acontece a mesma coisa, não valorizamos, estamos de costas para o oceano e de costas a nossas... É verdade. Com assoreamento... Assoreamento. Houve, né? Tivemos no passado aqui administrações hidroviárias no país. Sim. 5 ou 6 delas, no Brasil Exato. inteiro. Né? E eu acompanhei isso porque quando entrei na ANTAC estava na área de fiscalização. E elas foram sistematicamente descontinuadas, né? Até que se pegou esse acervo, né? E mandou-se lá para o DENIT, né? Que foi o golpe fatal para acabar com tudo isso, né? E infelizmente nós negligenciamos. Eu cheguei aí, né, em algumas dessas administrações hidroviárias. Foi, Mário? Isso em 2007, mais ou menos. Uhum. Então, tive em algumas delas, por exemplo, em Corumbá, tive também eu acho que na região de Belém, tive inclusive em Porto Alegre, né? E você tinha lá um pessoal totalmente desmotivado, um pessoal esquecido, sequer tinham computadores, né? Aquelas plantas, né, em papel vegetal ainda, né? E absolutamente esquecido aquilo, negligenciado que foi, né? Eu não estou dizendo que se nós tivéssemos dragado, se nós tivéssemos, a história teria sido diferente. Eu digo que houve sim uma negligência numa estrutura que é fantástica, como colocar a Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, não é? E isso corta praticamente o estado inteiro, não é? Absolutamente. E aquela coisa, aquela visão de rodoviário versus, é um absurdo, é um multimodal. O que sim. ajuda no convívio rodoviário também, não? Sim. Então, isso é um erro também, eu acho que aí você falou também de comunicação, né? A gente não consegue comunicar hoje de que um caminhoneiro, por exemplo, não vai perder o emprego dele se você aumentar, se você começar a escoar por hidrovia, né? Ele vai talvez até ganhar mais, porque ele vai fazer essa última perna, vai poder fazer... Que hoje há uma resistência nesse sentido. Eu cito a resistência que a gente tenha com os cegonheiros, né, que movimentam os veículos, né? Mas eu diria que isso não. Eu acho que a gente foi realmente incompetente, né, em trabalhar a questão hidroviária e a questão ferroviária no país. Nós realmente demos a prioridade para a rodovia, né? E essa agenda, a rodovia é cara, é de uma manutenção cara, porque chove muito, porque os caminhões são pesados, porque há buracos, e a gente só acertou a mão com a questão de concessões nos últimos anos. Então era o poder público também ineficiente, fazendo as obras quando tinha orçamento, quando não tinha, deixava aquilo degradar. Então nós ficamos com praticamente todos os modais trabalhando mal, né? Exatamente. E agora com as concessões, evidentemente, isso melhorou também nas ferrovias, com as concessões, evidentemente, mas ainda continuamos a ter os problemas ambientais, com descarbonização, com as rodovias também com capex, um OPEX mais alto, né? Exatamente. E quando a hidrovia está lá, talvez tenhamos que enfrentar os regimes de cheia e de seca, enfim, né? Temos que ter um canal de navegação, evidentemente, com um olhar maior, mas está ali, aquilo está pronto, né? E a costa brasileira, evidentemente. Né? A costa brasileira. Botar todos, como você diz, à mesa, né? Isso é uma política pública. Às vezes foi ausente de tudo isso. Né? Exatamente. Esse é o rol que nós falamos ao início do nosso encontro, o rol do Estado. Qual é a conduta, né? A presença do Estado, com esse olhar de longo prazo. Eu acredito, para que essa conversa não fique negativa ou crítica demais, mas eu vejo no Brasil uma consciência muito maior da importância do multimodal, mesmo. O que significa essa? Nós visitamos, para aqueles que nos estão escutando, vendo que nós visitamos
uns minutos atrás, aqui o Instituto, né? A simples presença do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o que vocês têm, essa pequena infraestrutura dedicada para a infraestrutura, é uma significação muito grande. O frente parlamentar, o que significa isso? Que a sociedade está reagindo. A vontade política. A vontade política e a consciência da necessidade está aí. Tomara nós estivéssemos ao mesmo em todos os restos dos países da América do Sul. Ao menos da América do Sul, que é o que eu conheço. Segundo exemplo muito bom, essa ideia, esse cambio, mudamento de visão, no sentido de concessões para o hidroviário, também é uma mudança muito importante. Do lado uruguaio, tem também algumas mudanças. A gente sempre pensava que no nosso pequeno país, a carga, a produção do Uruguai tinha que sair por portos uruguaios, né? Tudo por Porto de Montevideo ou Nova Palmira. Por quê? Porque é absurdo. Nós estamos, e isso tem tudo a ver com a Lagoa Mirim. Por quê? Se temos, olha, no este do país, temos mais ou menos 1 milhão de hectares de capacidade agrícola que poderiam esgoar a produção por Rio Grande. 200 quilômetros de distância, nada hidroviário. Está a 450 quilômetros de Montevideo. Fica muitíssimo mais caro, mais distante, etc. Então, essas duas mudanças no Brasil, pensando em concessões, e no caso do Uruguai, pensando a produção tem que sair onde seja mais conveniente, mais econômico, mais sustentável. A somatória das duas mudanças da visão é a verdadeira razão por a qual hoje estamos falando da hidrovia da Lagoa Mirim, Lagoa dos Padres. E aí que eu acho interessante a gente entrar então nessa importante hidrovia. Você então sente que finalmente estamos chegando a um ponto decisivo e crucial para que essa hidrovia seja efetivamente, a primeira hidrovia binacional, né, no Brasil. Eu queria complementar a pergunta também. Efetivamente completada, né, estabelecida. E completar a pergunta também com qual é o benefício, o senhor tangenciou essa questão, socioeconômico para essa região talvez menos desenvolvida do Uruguai, não é? Que depende efetivamente de uma infraestrutura para começar, né, vamos dizer assim, a se interessar por produção, né, dado que muito se deixa de produzir, de plantar mesmo pela ausência de infraestrutura. Não? Absolutamente. Mário, primeiro, as consequências dessa hidrovia segundo, estamos ou não avançando ou estamos perto da nossa meta, do nosso objetivo. Primeiramente, o impacto vai ser numa zona, numa área do Uruguai que está por debaixo da média do desenvolvimento do resto do país. Tá? E a gente se pergunta por quê. A minha resposta é, finalmente, infraestrutura e logística, porque a produção aí fica distante. É uma espécie de Paraguai dentro do Uruguai. Estamos distante dos portos, tem se pensado em portos de águas profundas, etc., que seria um investimento de bilhões de dólares desnecessários quando temos um magnífico porto aí em Rio Grande. Então, eu falava, 1 milhão de hectares com capacidade agrícola que hoje que produzem magnífica carne, mas gado, produção extensiva de gado. Tá? Temos cimento, temos arroz, temos já, além dessa produção futura que nós podemos ter induzida, temos já carga suficiente para ter em 5 anos, máximos 4 milhões de toneladas a mais para o Porto do Rio Grande. Tá?
eu estou seguro, isso é intuitivo, não é fruto de estudos, que quando comece a operar, a demanda de carga vai vir, porque... Eu também acredito muito nisso. Então, o que vai trazer? Para o leste do nosso país e o sul do Rio Grande do Sul, que também é uma área bastante pobre dentro do estado do Rio Grande, tá? Que foi uma maravilha de conexão internacional aí, como foi Pelotas, o Porto de Pelotas, o que significa a cidade, uma magnífica cidade de Pelotas, mais conectada através dessa hidrovia, vai trazer desenvolvimento econômico, vai trazer oportunidades de trabalho, de investimento, eu diria que quase imediatas. Temos estudos, temos um terminal privado do Uruguai já autorizado a se estabelecer aí no nosso Rio Taquari. O que estamos esperando? Para responder a outra pergunta. O dragagem de instalação, que é um pequeno dragagem, eu sou velejador, eu conheço a zona, é velejado, é esportivo, não é científico, mas tem uma comunidade aí de gente que conhece muito bem a região, e estamos absolutamente convencidos que esse dragagem, que é um dragagem de 26 quilômetros, não tem nenhum deslocamento, não tem nenhuma modificação da morfologia do canal aí, nada, é simplesmente dragagem de areias e lodos aí, pequenos, de mais ou menos 26 quilômetros. Isso vai fazer tudo. Estamos à espera da concreção do dragagem por parte da DENIT. Tá? Uma vez. As batimetrias já foram feitas ou ainda não? Está sendo. Teve assoreamento depois das enchentes, né? Sim, mas o assoreamento foi completamente diferente. Nós conhecemos bem. Por quê? Você falava da topografia. Aí é muito plano. Não é aqueles sedimentos que vêm da Serra Gaúcha, terrível, aquela coisa que vimos no Taquari, no Jacuí, até no Lago Guaíba. Né? Nós não temos. A água monta, sube e baixa. Foi enorme, mas os sedimentos não vieram. Não vieram, não temos. Isso é evidência. Mas temos que fazer a batimetria. Eu acredito, nós falamos com o diretor nacional, nosso grande amigo, diretor nacional do DENIT, no mês de dezembro. Eles estão pensando já de ter os dados batimétricos para o final do primeiro trimestre. Ótimo. E poder relançar a licitação. Temos que relembrar que a licitação foi feita o ano passado, foi aberta, tínhamos ofertas de 3 empresas para a dragagem do canal de São Gonçalo e Lagoa Mirim, que o dia 3 de maio. Quando começou tudo. O dia mais trágico dentro da tragédia. Então, tivemos que recomeçar tudo. Eu espero. Eu não sei se vou ficar aqui como embaixador. Esse ano será já o ano de retorno ao meu país, não sei se verei o começo da obra, mas nós todos esperamos que no segundo semestre desse ano comece o dragagem. Começado o dragagem, eu sei que o ANTAC já tem o edital, o projeto de edital. Sim, o modelo de exploração. Para concessão de manutenção. Da parte uruguaia temos o porto no Rio Taquari do Uruguai, a 2 quilômetros da boca a Lagoa Mirim, já um consórcio autorizado, um consórcio uruguaio-brasileiro, de primeira qualidade, com empresários de primeiro nível, de grande experiência, para estabelecer aí a terminal graneleira de cargas gerais a 2 quilômetros da desembocadura do Rio Taquari do Uruguai. Acho que são uns
30 quilômetros do limite da Lagoa Mirim. Ou seja, uma concessão que já nasce com carga cativa, com viabilidade, não é? Absolutamente. Eu acho que não só nasce com carga cativa, como eu acho que a conversa de vocês ilustra muito bem como uma logística pode transformar um local, né? Você vê que são duas regiões que não têm o mesmo poder econômico, poder aquisitivo, né? E que podem ser efetivamente transformadas por uma hidrovia, a qual é uma dragagem. Quando a gente fala de dragagem, é bom sempre deixar claro, né, Mário, que você não vai pegar o rio e vai aprofundar. Exatamente. As pessoas não entendem isso muitas vezes. Está fazendo um canal é uma linha ali para que o navio possa passar, né? Exatamente. A embarcação possa passar. Né? Que essas são barcaças que já navegam. O nosso desejo seria utilizar parte da frota que já navega Lagoa dos Patos, Guaíba, que possamos utilizar parte dessa frota já existente, além daquelas coisas que no futuro verão, né? Autoportantes, autopropulsadas, barcaças, aproveitando uma magnífica eclusa que nós temos do São Gonçalo, uma eclusa que vem do ano 77, que foi inaugurada no 77, para conter as águas do Lagoa dos Patos salgadas, que não trazem na Lagoa Mirim, em forma de permitir uma magnífica obra, falando de infraestrutura, para permitir a utilização das águas, o uso da água, também água potável para a cidade do Rio Grande, para permitir a cultura do arroz, nessa zona que aí temos um exemplo. Aquele pequeno barragem, a Clusa, permitiu não somente o uso de água potável, mas o uso também para as arrozeiras. Hoje em dia, da onde vem o arroz para o resto do Brasil, se não é do sul? É de lá. É de lá. Do Uruguai também, do lado do Uruguai. O Uruguai é o 7º exportador de arroz no mundo. Graças a quê? Infraestrutura, aquela pequena, mas muito importante infraestrutura no canal de São Gonçalo, para não permitir água salgada entrar na Lagoa Mirim. Com uma maravilhosa eclusa, já pensada na época, para manter e permitir a navegação. 100 metros aí, com acho que 4,5 de profundidade, aí tem mais uma eclusa belíssima, né? Que tem que ser mantenida simplesmente. Sem dúvida. Embaixador, eu posso só dar um testemunho aqui. Eu vi nos últimos 2 a 3 anos, quando eu comecei a acompanhar essa questão da Lagoa Mirim, Lagoa dos Patos, e pude ver o seu entusiasmo em relação a isso. Foi a sua luta, a sua conversa direta com a ANTAC, com todos os entes envolvidos, as autoridades, o próprio Mário, de portos, né, e transportes aquaviários. Realmente eu via, e assim, foi uma honra vê-lo fazer essa questão. E assim, eu sou entusiasta hoje, graças a você, e torço para que essa hidrovia seja implantada aqui no Brasil, até para mostrar para o brasileiro e para a América Latina como um todo, né? O quanto que uma parceria binacional pode trazer de ganhos, né? Não só logísticos, mas econômicos, e impactar socialmente. E dar-nos um bom exemplo ao Mercosul, né? Absolutamente. Eu acredito muito nisso, justamente. O valor ilustrativo que isso vai ter. Eu estou convencido, eu tenho estudado, imagina, as relações entre Uruguai e Brasil, acompanhei, trabalhei também. Eu acho que isso vai ser uma peça absolutamente histórica, como foi no 1909, o Barão de Rio Branco,
reconhecendo que a Lagoa Mirim, a metade da Lagoa Mirim pertencia ao Uruguai e pertencia ao Brasil. É uma ilustração absolutamente única no direito internacional, na política internacional. Por quê? Porque o Barão do Rio Branco é lembrado por todos nós com uma enorme admiração através dos desenhos e dos ciclos, por essa visão. Eu estou absolutamente seguro que não só vamos fazer homenagem ao Barão com aquela visão, mas a concretização de um valor ilustrativo muito grande. Além das 4 milhões de toneladas, né, tudo isso vai ser um valor ilustrativo daquelas coisas que temos que fazer juntos. Né? Mas para isso, deixe-me também reciprocar o homenagem. Sem comunicação, nós somos nada. A comunicação é absolutamente fundamental para nos entender, para mostrar ao grande público onde que estão os importantes interesses e para reafirmar a vontade pública. Sem comunicação, Mária, nós temos que agradecer, sinceramente, os jornalistas estar hoje aqui, porque o jornalismo de profundidade, não aquele jornalismo, com todo respeito, rasteiro. Exatamente, o periodismo somente que está olhando somente os grandes manchetes e depois aquela coisa efímera. Esse é o jornalismo e a comunicação que vai ajudar a manutenção, a desenvolvimento, a manutenção de políticas públicas que fazem sentido para a gente e para o desenvolvimento social do país também. E conte conosco, conte com a FPA, conte com o Instituto nessa luta encabeçada pelo senhor, mas que o senhor hoje tem os seus soldados ao seu lado, viu? Mário, a gente já vai ter que partir para as nossas considerações finais. Embaixador, eu deixo o espaço aberto agora para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que já fiz essas considerações, a importância de políticas que reconheçam que o multimodal nas questões de transportes é a visão adequada, que não é um modal contra outro. Segundo, a importância primordial que tem a logística hoje em dia. Se nós não temos uma política pública apoiada na visão do setor privado, da qual é a importância da logística para a competitividade do transporte, a infraestrutura de logística para o transporte, é como se nós esquecêssemos a importância do chip para as comunicações. Se você não investe nos chips, a velocidade de comunicação vai ser completamente outra. A capacidade de inteligência artificial vai ser outra. Então, comunicações e transportes, absolutamente única a necessidade de estar sempre na fronteira da tecnologia, dos investimentos. E, terceiro ponto, a visão regional. A visão regional. Nós temos que nos inserir num mundo muito preocupante do ponto de vista político que está acontecendo no mundo, sobretudo no norte, no hemisfério norte, é terrível. Nós temos que concentrar nas coisas materiais concretas, não ideologizadas, do nosso desenvolvimento sustentável. E para tudo isso, para fechar tudo isso, é necessário comunicação, como estamos fazendo hoje. Assim que, da minha parte, muito grato, muito agradecido, uma vez mais, por todo o teu apoio, e também do IBE e do Frente Parlamentar. Obrigado. Mário, suas considerações finais aí ao nosso embaixador. Só agradecer, embaixador, pela sua presença, de novo, né? Uma honra tê-lo aqui, e oxalá o governo do Uruguai mantenha aqui no Brasil por algum tempo mais, né? Para que a gente concretize aí esses projetos fundamentais, né? E como o senhor mesmo disse, simbólicos, né? Para toda uma relação, por que não dizer, para uma unidade aí da América do Sul, né? Absolutamente.
E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.